E de que maneira que a gente guerreia? Pela nossa oração, pelo nosso clamor, mas pela liberação da palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor tem trazido sobre o seu povo, de uma forma profética, cada palavra que é declarada, cada palavra que é estabelecida. Então, irmãos, esse mês é um mês profético, é um mês do Senhor mover o mundo espiritual de uma forma intensa que nós muitas vezes não compreendemos o agir de Deus, mas que Deus se movimenta no sobrenatural, amém? Amém? Você crê nisso como igreja, amém? Sabe por quê, irmãos? A igreja de Cristo precisa entender isso. Nós nos movimentamos naquilo que é sobrenatural, nós não dependemos das circunstâncias, mas Deus faz como Ele quer fazer, na maneira que Ele quer fazer. O grande problema nosso é que a gente tem uma explicação, a gente precisa ter uma explicação para tudo, a gente precisa ter uma lógica para tudo, quando Deus não é dessa maneira, irmãos, Ele faz do jeito que Ele quer fazer, amém? Então eu entendo que esse é um tempo mais do que nunca, porque nós estamos chegando ao final do ano, e algumas coisas precisam ser destravadas, algumas coisas estão paradas, então fique atento ao que Deus vai fazer nesse mês. Assim como Deus fez grandes coisas no mês de setembro, assim será no mês de outubro. Nós declaramos essa verdade, amém? E hoje nós queremos profetizar sobre a tua vida, e durante todo esse mês nós queremos liberar palavras que venham trazer a ação de Deus sobre diversas áreas da sua vida, amém? Então eu quero falar hoje, nessa noite, eu quero falar sobre estancando a hemorragia financeira, amém? Deus precisa parar uma hemorragia, algumas coisas que têm acontecido na vida de muitas pessoas, e a gente tem que sair do conformismo em algumas situações. Não se trata de receber uma bênção financeira, não se trata somente de enriquecer, de ser próspero financeiramente, porque prosperidade é muito mais que isso, mas se trata daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, naquilo que Ele tem para nós, amém? Então eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 ao 48. Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao 48, diz assim, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seus recursos, veio por trás dele, por trás de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amém, queridos? Aquilo que aquela mulher naquele dia teve, irmãos, foi um encontro com a palavra de Deus. A mulher sofria de uma enfermidade, sofria de uma hemorragia. Você já parou para imaginar o que é uma pessoa sofrer de hemorragia por 12 anos, irmãos? Aquilo era uma situação de caos. E aquilo que aquela mulher precisava era exatamente isso. Ela precisava ter um encontro com a palavra de Deus. Ela precisava ter um encontro com a vida. Ter um encontro com a palavra de Deus é ter um encontro com a vida, e com a vida em abundância, irmãos. Porque não bastava somente que houvesse uma cura. Mas para pensar comigo o quanto aquela mulher já havia sido roubada em todo esse tempo. Não só pela enfermidade, não só pela vergonha, não só pela discriminação, porque ela era julgada como uma pessoa impura,
que não podia sequer ter uma vida normal dentro da sociedade, mas por todo o roubo financeiro que aquela enfermidade trazia sobre a vida daquela mulher. Então não bastava somente uma cura, uma saúde restabelecida, mas ela precisava ter um encontro com a palavra de Deus que traz vida abundante. Ela precisava ter vida abundante, ela precisava ter mais do que a vida, ela precisava viver aquilo que ela não tinha vivido ainda, mas que tinha sido roubado por todos esses anos na vida daquela mulher. E quando nós encontramos, nós temos esse encontro com a palavra de Deus, irmãos, nós somos habilitados então o quê? A viver o sobrenatural, a se movimentar como aquilo que eu disse no começo. Nós nos movimentamos como igreja, quando nós entendemos que a igreja também está estabelecida para viver coisas sobrenaturais, não somente coisas lógicas, mas aquilo que a gente não pode compreender, aquilo que a gente não pode se movimentar muitas vezes, mas que Deus está fazendo, e que muitas vezes nós não entendemos nada, mas de fato Deus vem e faz sobre as nossas vidas, amém? Então a palavra, ter um encontro com a palavra de Deus é isso, é ter uma provisão, por exemplo, onde ninguém tem, é viver liberações onde não existe probabilidade nenhuma, caminhar, se movimentar contra as circunstâncias. Quando a gente estava falando que esse é um mês muito intenso no profético, que Deus vai fluir de uma forma muito intensa no profético, é isso, irmãos, é viver coisas que são inesperadas, onde a probabilidade é nula, porque sobre a igreja de Cristo, irmãos, existe uma autoridade para colher os milagres que o Senhor estabeleceu, amém? A palavra de Deus diz o seguinte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, amém? Nós somos a igreja. Quantos são a igreja de Cristo aqui, amém? Não se trata dessas paredes, mas daquilo que o Senhor nos estabeleceu. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E neste ano, irmãos, nesse ano que está terminando, nesse ano que está caminhando para o final, e no próximo ano que nós vamos iniciar, nós vamos colher poderosos testemunhos daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará nesse lugar, amém? Nós seremos conhecidos pela herança que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas, amém? Quem é filho tem herança, irmãos, amém? O filho recebe, o filho herda, e é isso que o Senhor tem nos constituído como filhos amados do Senhor. Então entenda que você não é qualquer pessoa, entenda que o Senhor não trouxe você hoje aqui como um mérito, como somente um espectador, mas como alguém que hoje talvez precise desesperadamente ser alcançado pelo Senhor, como alguém que hoje veio aqui porque verdadeiramente quer tocar no Senhor, e entende que dessa maneira vai viver os milagres do Senhor, amém? Quantos precisam viver os milagres do Senhor? Eu preciso, irmãos, tantas coisas na minha vida, e você talvez precise disso. Nós não viemos hoje aqui buscar uma bênção, nós viemos adorar o Senhor, mas certamente o Senhor quer nos abençoar, amém? O Pai tem prazer nisso, o Pai tem prazer nisso, irmãos. Então vamos nos posicionar dessa maneira. A habilitação, ela traz uma cura financeira nas pessoas, porque a gente está falando de finanças nessa noite. A igreja de Cristo, irmãos, ela é diferenciada pelo quê? Pela sua disposição, ou pelo menos ela deveria ser diferenciada pela sua disposição de viver milagres, de viver as liberações do Senhor, de viver o impossível. Sabe, tem muita gente, irmãos, num conformismo hoje, simplesmente cruzando os braços, falando, tá bom, mas é assim, então eu acho que Deus me trouxe para essa terra para mim viver dessa maneira. E irmãos, Deus nos trouxe para essa terra para que você vivesse o melhor dessa terra, para que você desse frutos nela, para que as pessoas vissem esses frutos, e através daquilo que o Senhor tem gerado na sua vida, as pessoas fossem transformadas também, amém? Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, irmãos, mas nós vamos passar por elas, porque a vitória do Senhor é maior, amém? Nós vamos passar, irmãos, mas aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior. Então, essa habilitação, ela vem pela palavra,
pela palavra profética, aquilo que você está recebendo de Deus nessa noite, é aquilo que habilita a tua vida, é aquilo que autoriza você a caminhar nessa dimensão espiritual que muitas vezes nós não compreendemos. Aquela mulher, ela tinha tentado de tudo, a Bíblia diz que ela tinha tentado de tudo, e talvez seja essa a tua condição hoje. Tentei tudo, vim do ano passado numa condição, entrei nesse ano tentando tudo, e como diz a palavra do Senhor aqui no texto que nós lemos, a Bíblia diz que ela havia gastado tudo que ela tinha, ou seja, aquela hemorragia, irmãos, ela não era só física, mas ela era financeira também, porque tudo aquilo que ela tinha com recursos, qualquer um aqui que já passou por um momento como esse, sabe disso, irmãos, o quanto é intenso, e como o diabo tem roubado a vida das pessoas por isso, irmãos. Se a Bíblia diz que o Senhor levou as nossas enfermidades na cruz, Ele levou as nossas culpas na cruz, nós precisamos viver isso, e viver isso na intensidade do Senhor, amém? Precisamos viver isso, irmãos. Nós oramos esse mês por cura, e de uma maneira talvez um pouco diferente, mas o Senhor não está deixando de curar. Nós estamos falando de cura nessa noite também, mas o Senhor precisa curar a nossa vida financeira, o Senhor precisa sarar áreas das nossas vidas que muitas vezes Mamon tem tentado tirar, tem tentado roubar, mas eu quero declarar nessa noite, que é Deus quem está no controle da nossa vida financeira, não é Mamon, não é Satanás, não são as circunstâncias desse mundo, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas, amém? Você crê nisso? Então diga para o seu irmão aí, olha, o Senhor que está no controle, queridos. Aí, irmãos, quando ela se encontrou com Jesus, toda aquela hemorragia, ela foi estancada, tanto no seu corpo físico, como na sua vida financeira. Tudo aquilo que estava sendo tirado dela, tudo aquilo que estava sendo roubado dela, foi estancado. O propósito de Deus sobre as nossas vidas nesse tempo de liberação é exatamente isso, irmãos. Algumas coisas precisam ser estancadas, algumas coisas precisam ser cortadas, algumas outras coisas precisam ser liberadas, irmãos. Estão presos, o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. É isso que a palavra de Deus diz. E muita coisa ainda não chegou nas tuas mãos, por quê? Elas precisam ser soltas hoje. Deus está estabelecendo palavra de cura, palavra de liberação, palavra de poder sobre a sua vida, para que o Espírito Santo possa se movimentar dessa maneira. Então, irmãos, tanto o seu corpo físico foi curado, quanto as suas enfermidades, porque os gastos cessaram. Mas eu preciso entender algumas verdades na palavra do Senhor, irmãos. Como é que a gente vive a cura contra essa hemorragia financeira? Eu quero falar 3 coisas simples com você sobre isso. 3 coisas simples, irmãos. Eu disse, muita gente quando a gente vai falar de vida financeira já fica assustado. Pronto, aí já vem uma armação para pedir. Não, irmãos, eu quero abençoar a tua vida hoje, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você entenda isso. Então, como é que a gente vive essa cura, irmãos? Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje aqui: não viva pela lógica humana, irmãos. Não viva pela lógica humana. Alguns momentos na vida, irmãos, eu sei que Deus te capacitou. Nós temos as nossas pregações falado sobre isso. Nós temos incentivado as pessoas a crescerem, a melhorarem, a se posicionar. E tudo isso é verdade. Mas, irmãos, existem alguns momentos que a gente tem que parar de olhar para aquilo que é óbvio, para aquilo que é lógico, e se movimentar por fé, irmãos. E talvez esse seja o momento da tua vida. Se nós não, eu não quero com essa palavra de maneira alguma anular toda a capacitação que Deus tem trazido sobre a tua vida, porque você tem lutado para isso, você tem batalhado para isso, você tem crescido, mas eu quero que você entenda que todas essas coisas também são méritos de Deus na tua vida. É porque Deus tem te dado condição para isso, senão você não chegaria, meu irmão. Se não fosse Deus, a gente não chegaria a lugar nenhum. Então, não viva pela lógica humana. O texto diz no verso 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu dinheiro. Ou seja, irmãos, o normal no meio de uma crise,
O normal no meio de uma crise é exatamente isso, irmãos. A gente viver precipitações na vida da gente. Porque a gente se movimenta não por ouvir a voz do Senhor, mas a gente se movimenta por uma lógica humana. E tem muita gente se perdendo no meio disso, irmãos. É normal que no meio de uma crise a gente fica assustado. No meio de dificuldades a gente fica assustado. E muitas vezes as dificuldades aumentam, porque os posicionamentos que a gente toma são errados, eles são momentâneos, mas não é o que vai resolver a tua vida. Como por exemplo, emprestar dinheiro, tomar dinheiro emprestado, melhor. Irmãos, não vai resolver a tua vida, vai resolver um momento. E aí nós deixamos de entender que Deus pode criar caminhos sobrenaturais, ou que Deus pode abrir portas onde a gente não consegue ver, para que as suas necessidades sejam supridas, amém? Então entenda isso na tua vida. Quantas alternativas em todos aqueles 12 anos aquela mulher tentou, queridos? Quantas coisas ela viu? Você já viu uma pessoa quando ela está em qualquer tipo de dificuldade, tudo que fala para ela que é bom, ela vai fazer, irmãos. Tudo que fala que dá certo, ela vai fazer. Se ela está doente, é chá de tudo, irmãos, vai curar, irmão. Você já viu isso? Não, chá, e tem livro para isso, e tem tudo para isso. O chá não vai te fazer mal, mas muitas vezes não vai te curar também. E aquela mulher, ela deve ter ouvido tantas coisas, irmãos. E ela experimentou tantas coisas que ensinaram para ela, que aparentemente parecia funcionar, mas que não levaram a nada. E que só veio a piorar a sua condição. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A obediência à palavra de Deus é que nos habilita a viver o sobrenatural, amém? É quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente ouve uma palavra do Senhor, é que nos habilita a vivermos o sobrenatural. Quando a gente se posiciona diante daquilo que a gente ouve, porque não adianta a gente ouvir uma pregação linda todos os dias, irmãos, mas a gente não se posicionar diante disso, e entender que é o Senhor quem estabelece. Então, quando a gente obedece, quando a gente caminha em obediência, a gente passa a viver milagres sobrenaturais, soluções sobrenaturais, que nós nunca imaginamos viver. Deixa eu te dizer uma coisa, não viva como os outros vivem. Viver pela lógica é exatamente isso. Às vezes a gente olha uma coisa e a gente quer ser igual àquilo. Ouça a voz de Deus e entenda o que Deus tem para a tua vida, irmãos. Tem muita gente se perdendo nisso. Olha, isso daqui está dando certo, então todo mundo caminha para cá. Isso daqui, essa é a bola da vez agora, e todo mundo corre para cá, irmãos. O negócio agora, entenda bem, eu não estou falando contra nenhuma profissão, mas eu quero te dar um exemplo. O negócio agora é ser coaching. Todo mundo vai fazer um curso de coaching, todo mundo vai ganhar dinheiro com coaching. Então entenda uma coisa, nós não nos movemos pela lógica, mas nós nos movimentamos por aquilo que nós ouvimos, pelas verdades do Senhor, pelo direcionamento que o Senhor vai trazer, pela voz do Senhor, ou melhor, nós nos movimentamos pela voz de Deus, amém? Então entenda isso, o que Deus tem para você é para você, não é para outras pessoas, não, mas Deus tem algo especial para você. Você percebeu como o ser humano é assim, irmãos? A gente passa por uma crise, a pessoa fica desempregada, e aí todo mundo quando fica desempregado vira pintor, todo mundo quando fica desempregado vira, sei lá, deixa eu chutar um monte de coisa aqui, vira pedreiro, vira eletricista, irmãos, só que não é. E é por isso que a gente vê que tem um monte de profissional ruim por aí, irmãos. Porque nós como cristãos, a gente para de ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, amém? Começa a ouvir a voz do Senhor na tua vida, amém? Começa a ouvir o que Deus tem para a tua vida. Deixa eu te dizer, declarar uma verdade sobre a tua vida. O Senhor vai dar estratégias sobre a tua vida que vão te surpreender. Você será conhecido pelos milagres de Deus, que mudarão a sua vida, que mudarão a sua história, amém? Não se assuste, irmãos, não se espante nesses dias, porque vão começar a surgir ideias. Você vai falar, mas de onde eu tirei isso? Deixa eu dizer, Deus está trazendo sobre a tua vida. Esse é o sobrenatural, essa é a voz de Deus.
Isso não é a lógica humana, mas é aquilo que Deus tem falado com você, é aquilo que Deus tem dirigido a sua vida, é aquilo que o Senhor tem guiado os seus passos, amém? Então entenda nessa noite, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, visto que andamos por fé, não pelo que nós vemos, não pelo que nós vemos. O que você está vendo diante de você? Ossos secos, um caos, o vale, né? Como o pastor Cleiton ministrou aqui quinta-feira, e a gente acha que o vale é o lugar de morrer. Não, irmãos. Quando a presença de Deus está com você, não importa onde você esteja, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivendo, mas pare para entender, pare para ouvir, pare para viver o sobrenatural de Deus. Então, não viva pela lógica humana, mas viva, se movimente pela voz do Senhor, amém? Amém, queridos? Sabe, tem muita gente, irmãos, vivendo uma loucura com tudo isso, sabe? Eu falei isso de manhã aqui, irmãos, eu queria repetir agora de novo. Porque quando começou essa crise que nós entramos no Brasil, irmãos, é fato que todo mundo ficou desesperado. É fato que todo mundo ficou assustado e todo mundo começou a correr para todo lado. Em vez da gente parar para ouvir o que Deus estava falando, irmãos. E às vezes Deus fala no silêncio. E aí começou todo mundo correndo para lá e para cá. E muita gente se perdeu no meio disso. Muita gente paralisou a sua fé no meio disso. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você encontre esse caminho novamente em nome de Jesus. Se você se perdeu, se a tua vida parou, se ela travou, irmãos, Deus está liberando no mundo espiritual nessa noite em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que você precisa viver na tua vida, para estancar essa hemorragia financeira, é se apegar com a palavra de Deus com todas as suas forças, irmãos. Com todas as suas forças. Olha só o texto, o versículo 44 diz assim: veio por trás dele, por trás de quem? De Jesus, e lhe tocou na orla das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Irmãos, aquela mulher entendia que ela precisava ouvir uma palavra que mudasse a sua vida, que mudasse tudo, sabe? Ela foi até Jesus e tocou, ali havia uma multidão, irmãos. Você parou para pensar nisso? Havia uma multidão de pessoas. Aquela mulher não era nem para estar no meio daquela multidão, pela situação, pela condição que ela vivia, irmãos, nem era para ela estar lá, mas ela vai, irmãos, ela luta contra as circunstâncias, porque ela precisava, ela sabia que bastava uma palavra de Jesus, para que a vida dela mudasse, para que a história dela mudasse. O maior problema do ser humano, irmãos, a gente fica triste, a gente se aborrece, a gente fica deprimido, e a gente não quer ouvir mais nada, a gente só quer muitas vezes ouvir uma voz do coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e quantas vezes a gente está ouvindo vozes que não são a voz do Senhor, quando a única situação que pode mudar toda a sua vida é uma palavra do Senhor, você precisa se apegar nisso. Momentos que eu vivi na minha vida de dificuldade, de intensidade, irmãos, eu entendia que a palavra do Senhor mudaria aquela condição de vida, irmãos. E eu já falei disso para vocês, e cada palavra que eu ouvia, cada palavra que vinha do altar, cada voz, cada palavra que Deus usava muitas vezes a boca das pessoas, dos irmãos, eu recebia para a minha vida, porque eu sabia que bastava a palavra do Senhor, a voz do Senhor, para transformar o caos, para transformar aquilo que não era bom, para mudar a minha sorte, para mudar a minha história, amém? Se esse é ano da mudança de sorte, irmãos, nós temos uma palavra do Senhor, e nós viveremos isso, irmãos, até o último dia desse ano. Deus fará coisas poderosas na sua vida, porque nós temos uma palavra do Senhor. Muitos estão dentro da igreja, irmãos, mas não tem coragem sequer de buscar o milagre do Senhor. Muitos vêm, irmãos, e vivem uma paralisia, e senta aí, irmãos, e fica ali, e entra de uma maneira e sai da mesma maneira. Eu admiro pessoas, irmãos, às vezes as pessoas podem olhar para falar, mas
cada desafio, cada apelo, é sempre as mesmas pessoas que vão lá, irmãos. Eu admiro as pessoas que fazem isso. Eu admiro as pessoas que fazem isso, irmãos. Sabe por quê? Porque elas querem tocar em Jesus, irmãos. Elas não estão nem aí com a multidão, irmãos. Mas elas vão passar pelo meio da multidão e elas vão tocar no Senhor, porque o Senhor tem uma palavra que vai mudar a sua vida, irmãos. Então continue sendo assim, continue lutando, continue absorvendo cada palavra do céu sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai estancar essa hemorragia financeira, porque Deus vai mudar a sua sorte, irmãos. Deus vai mudar a tua história. Amém? Esse é o posicionamento que nós temos que ter. Nós nos movemos sim, nós tocamos no Senhor, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos numa igreja que se movimenta pelo sobrenatural. Tudo pode estar parado, irmãos, tudo pode estar negro diante da tua vida, que você não consegue ver nada, tem uma névoa, mas eu posso te garantir pela palavra do Senhor, que do outro lado, o Senhor está lá com os braços abertos, amém? E quando aquela mulher toca nas orlas dos vestidos de Jesus, ela recebe uma palavra do Senhor. Ela recebe uma palavra do Senhor que mudou a sua vida, irmãos. Você está entendendo? Pode parecer mais um culto hoje, mas que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Pode parecer mais um mês de outubro na tua vida, mas que pode mudar todas as coisas, que pode mudar toda a sua condição. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Hoje é noite de você ir até o Senhor, aleluia. De você tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, das vestes de Jesus, e viver esse milagre hoje. Quebre os seus preconceitos, quebre tudo aquilo que te paralisa, quebre tudo aquilo que te impede de caminhar, e receba esse mover que vai romper essa hemorragia na tua vida hoje, aleluia. É hoje, irmãos, não é amanhã, é hoje. Você não veio por acaso aqui, mas o Senhor te trouxe aqui. Aleluia. Suri calamanuria, calamassuri, calamahalamassuri, andalamaias. Aleluia. Irmãos, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Então entenda aquilo que Deus está movimentando. Nós estamos guerreando no mundo espiritual. Existe uma guerra, irmãos. Porque quando a palavra está vindo, ela está liberando na tua vida. E a igreja precisa ser assim, irmão, ser guerreira. Tem muita gente que está dizendo aqui, olha, chegou o final do ano, já parou, né? Acabou, o que tinha que dar já deu. Ô irmãos, o que é isso? Isso não pode sair da tua boca não. Isso não pode sair da tua boca não acabou. Deus precisa do que para fazer algo na tua vida? Bastou um toque daquela mulher nas vestes de Jesus, e a história dela mudou. Então entenda isso. Queria que o pessoal do louvor viesse para cá, irmãos. A gente está partindo para o final. A última coisa que eu queria falar com você é isso. Você precisa desejar viver os milagres. Você precisa desejar, irmãos, porque tem gente que não quer mais. Tem gente que não acredita mais. Sabe, diante de tantos ensinamentos humanistas que a gente vive no dia de hoje, tem gente que transformou a sua fé numa lógica humana. E não acredita mais que Deus faz milagres. Você pode estar sentado e dizendo, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o caos que está a minha vida financeira. Tá bom, eu não sei, irmãos, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida, amém? Eu sei o que a palavra de Deus tem dito, e que pode fazer na sua vida. A Bíblia diz lá no versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Sabe, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela era conhecida pelas suas dificuldades. Ela era conhecida pela doença que ela tinha. Ela provavelmente era conhecida porque era uma pessoa falida financeiramente. Porque afinal eram 12 anos, irmãos. Então todo mundo que olhava para aquela mulher via isso. Eu não sei como é que você tem sido rotulado muitas vezes na tua vida.
E talvez isso te incomode demais. E talvez toda essa situação, porque todos olhavam para aquela mulher e todos viam o problema que ela estava vivendo. As suas dívidas aumentavam cada dia. Mas eu quero declarar algo sobre a tua vida nessa noite. Ainda que você tenha entrado aqui hoje nessa condição, ainda que você tenha entrado aqui nessa situação, ainda que você fosse conhecido pelas suas dificuldades, pelas dificuldades que você tem enfrentado, você hoje veio aqui e o milagre do Senhor está sendo estabelecido sobre a tua vida. Vão te conhecer pelos grandes livramentos que o Senhor vai começar a realizar a partir de hoje na tua vida. Aleluia! Sabe, coisas inesperadas, irmãos. Eu tenho orado muito nesses dias por isso. Coisas inesperadas, propostas que você não esperava, coisas que vão vir assim. Você vai falar: de onde veio isso? E Deus está movendo, irmãos, e Deus está fazendo isso. Você é filho amado do Senhor. Sabe, queridos, ainda que a terra à tua volta esteja seca, ainda que a terra à tua volta seja estéril, Deus está lançando uma semente hoje que vence toda a esterilidade e vai germinar em nome de Jesus. Talvez você está olhando para a terra e está vendo a terra rachada de seca, mas vai germinar em nome de Jesus, aleluia. Vai germinar, irmãos. Essa é a semente do Senhor. Tenho orado muito nesses dias por isso, irmãos, porque todos nós precisamos de um sobrenatural de Deus. E hoje o Senhor está trazendo esse tempo, o Senhor está trazendo esse mês de outubro, Deus está trazendo isso em diversas áreas da sua vida. Em diversas áreas da sua vida. Sabe, queridos, eu declaro uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Se a tua colheita até hoje era de desilusões, se a tua colheita até hoje era de frustrações, que até aumentaram os teus problemas, saiba que o Senhor está mudando a tua sorte, a tua colheita a partir de hoje será abundante, aleluia. Vai romper com a hemorragia financeira e vai transportar em nome de Jesus, aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É como eu falei no começo, não bastava somente a vida para aquela mulher, irmãos. Tinha que vir em abundância, irmãos. Porque o Senhor haveria de restituir tudo aquilo que fora roubado daquela mulher. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Então, irmãos, tem que vir em abundância, amém? Não se trata de riqueza, mas se trata da abundância do cuidado e da provisão do Senhor. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Se estava faltando, não vai faltar mais, irmãos. Se estava preso, se estava parado em algum lugar, em alguma instância, se fosse na justiça, ou se é uma porta de emprego, se é um currículo que ainda não se abriu, eu quero declarar que vai se abrir nessa noite em nome de Jesus. Vai se abrir nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Sabe, o roubo financeiro, ele vem para quê? Para tirar as forças das pessoas. Porque fala a verdade, irmãos, tem muitas coisas que pegam na vida da gente, mas tenha seu saldo bancário negativo, tenha faturas de cartão de crédito para pagar e outras contas, isso vai roubar o teu sono. E tem roubado o sono de muita gente, irmãos. Sabe, essa condição ela vem porque ela rouba toda a estrutura do homem natural. Cria-se então o que? Um ciclo de miséria, irmãos. E é assim que o diabo tem oprimido as pessoas e colocado as pessoas para baixo, irmãos, na derrota.
Na maioria das vezes, a gente nunca viu tanto problema assim, irmãos. Tantos gatilhos que tem levado as pessoas a entrar em pânico, em depressão, crises no casamento, irmãos. Tantas coisas que a gente tem visto que sempre existiu, mas parece que hoje numa proporção muito maior. Sabe, é uma rotina de dificuldades. Talvez é assim que você está se sentindo hoje, que você veio para cá hoje, irmãos. Uma rotina de dificuldades que está minando as suas forças, que entra mês e sai mês, e você luta para sobreviver, irmãos, e você luta para cobrir aqui, cobrir ali, e sobrevive. Mas que Deus quer mudar isso. O povo de Deus tem toda e qualquer hemorragia financeira estancada pelo poder da palavra do Senhor. Neste ano, queridos, neste ano, você vai falar, mas falta somente aí 1 mês e meio para terminar o ano. Neste ano nós teremos uma colheita abundante que rompe com aquilo que já estava estabelecido na terra. Deus vai mudar a sua sorte, irmãos. Deus vai mudar a sua sorte, irmãos. Você vai testificar as grandezas que o Senhor tem feito, tem realizado na sua vida. Assim será a sua vida. Se haviam situações que estavam enfraquecendo as suas finanças, o Senhor fortalecerá com as suas mãos poderosas. Onde todos viram vergonha na sua vida, presta atenção, onde todos viram vergonhas na sua vida, vergonhas aparentes, uma vida de fracasso, de derrotas, Deus te dará dupla honra em nome de Jesus. Deus te dará dupla honra. Não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz isso, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa, que eu estou vendo um monte de gente bater cabeça por aí, irmãos. Eu respeito a opinião de cada um, irmãos, e as escolhas de cada um. As pessoas são livres para fazer suas escolhas. Desde que chegou essa crise, irmãos, eu estou vendo todo mundo desesperado, e o povo indo embora do Brasil. E tudo, não, eu vou lá porque lá vai ser assim, eu vou correr para lá e corre para cá, irmãos. Lembra que eu falei no começo? A gente está se movimentando pela lógica humana, não porque a gente está ouvindo Deus falar. Se você tem uma palavra de Deus para isso, é diferente. Mas eu estou vendo um monte de gente fazer isso, irmãos. E aí eu não consigo entender, irmãos. Nós já oramos por pessoas aqui que foram, que saíram, enfim, é uma escolha de cada um. Eu sempre vou continuar abençoando a vida das pessoas. Eu desejo o melhor para cada um. Mas tem algumas coisas, irmãos, que não me entra na cabeça. Como que alguém pode ser abençoado, irmãos? Como é que alguém pode prosperar? Porque na cabeça das pessoas o prosperar talvez é ganhar muito dinheiro, né? E achar que tudo vai dar certo, irmãos. Se você passa para uma situação ilegal, irmãos, se você está infringindo a lei, como é que a gente pode, irmãos? Se Deus estabeleceu as leis nessa terra para que ela fosse seguida, a pessoa depois de 6 meses que ela está fora do país, irmãos, ela está ilegal. Ela está ilegal, irmãos. E a gente está vendo um monte de gente fazer isso, irmãos, correndo para lá e para cá, sem rumo e sem direção. Lembra quando eu falei que a gente não para ouvir a palavra do Senhor? Eu estava falando que Deus vai te dar dupla honra. E o texto de Isaías 61 é o texto que fala isso. E olha só, você prestou atenção nesse texto, está assim, ó: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus vai te dar honra, te dar dupla honra, irmãos. É onde você está. É onde você está, você precisa correr, irmãos. Tem um monte de gente cavando caminhos por si próprio, irmãos. A não ser que você tenha, que exista um propósito específico de Deus. Deus vai estabelecer a dupla honra onde você está, irmãos. E é aí que você vai prosperar. Mas o Brasil está assim, e ele vai continuar estando assim, se a gente continuar dizendo isso. E se a gente não orar, e se a gente não se posicionar para que essas coisas mudem.
A dupla honra do Senhor, irmãos, você não precisa correr. Deus está trazendo na tua vida hoje. Hoje. É na empresa que você está. É no lugar que Deus te colocou. É na porta que Deus vai te abrir. É onde Deus te estabeleceu, irmãos. As pessoas têm que aprender isso de uma vez por todas. Você quer parar a hemorragia financeira, irmãos? A nossa movimentação tem que ser na ótica de Deus. Não é nessa loucura, irmãos. Não é nessa loucura. E a gente está vendo muita gente entrar nessa loucura, irmãos. Fica em paz, irmãos. Fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso, irmãos? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos